Fala, bisonhentos do meu coração, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Fernando Costa e essa é a estreia do canal Biobrasa. E hoje nós vamos falar sobre Introdução à Biologia. Cola com nós! Bisonhentos meus, atendendo a pedidos então aí de vários alunos ao longo desses anos que eu venho dando aula, vários alunos me pedindo para eu inaugurar um canal no YouTube. Agora que eu tive um tempinho, eu resolvi inaugurar esse canal no YouTube para vocês. Então, desde já eu agradeço quem está assistindo e peço que vocês mostrem aí para seus amiguinhos, curtem aí, compartilhem e inscrevam-se aqui no nosso canal, beleza? Vamos falar hoje sobre introdução à biologia, do que a biologia fala. Então eu vou falar bem resumidamente, de uma forma bem tranquila, do que trata a biologia. Então vem comigo no quadro aqui que eu vou mostrar para vocês. Seguinte, introdução à biologia. O que seria a biologia? A biologia basicamente é o estudo dos seres vivos. Então a biologia vai estudar de maneira geral os seres vivos, vai estudar as suas características morfológicas e a sua fisiologia, ou seja, vai estudar o funcionamento desses seres vivos e quais são as suas características e qual seria a sua interação, a interação desses seres vivos com o meio. Então a biologia ela tem um leque muito grande de sub-áreas, mas de um modo geral, essas sub-áreas todas tratam de um assunto em comum que seriam os seres vivos, certo? Então o que tem que acontecer para um ser vivo existir? Ou quais são as características que um ser vivo tem que ter para ele ser chamado de ser vivo? Primeira delas, tem que ter célula, ou seja, não existe ser vivo sem célula, ou seja, os seres vivos são dotados de células. Aqueles seres que são acelulares, tipo os vírus, eles não são considerados seres vivos. Então a gente tem 5 grandes reinos que a gente estuda. O reino monera, que é o reino das bactérias, o reino protista, que é o reino dos protozoários, o reino fungi, que é o reino dos fungos, animais e vegetais. Os vírus a gente estuda-os à parte, a gente estuda os vírus à parte justamente porque eles não têm célula, eles não têm metabolismo próprio, então eles não são considerados seres vivos. Beleza? Requerem energia. Alguns seres vivos, eles precisam de energia e eles vão buscar essa energia ou da luz, ou de reações químicas, né? Ou da radiação solar, ou de reações químicas, ou até mesmo comendo. Então alguns seres vivos vão buscar energia, vão tirar energia dos alimentos. Metabolismo celular. Esses alimentos, no caso dos organismos que não produzem o seu próprio alimento, eles vão ser metabolizados, eles vão ser degradados e vão fabricar energia a partir deles. Então quem faz isso são as células. Então as células vão pegar esse alimento, vão pegar essa energia e transformar essa energia em uma forma de que o nosso corpo possa utilizar. O conjunto de reações químicas que acontecem no ser vivo a nível celular, a gente chama de metabolismo. Então todos os seres vivos possuem metabolismo celular. Beleza? Outra característica dos seres vivos, possuem um material genético. Esse material genético, a gente pode resumi-los em DNA e RNA. Então você tem aí o ácido desoxirribonucleico, você também pode usar o nome, a sigla ADN de ácido desoxirribonucleico, e o RNA que é o ácido ribonucleico, você também pode usar o nome em português ARN, ácido ribonucleico, ok? Então esses ácidos fazem parte do material genético que vai ficar dentro das células. Alguns seres vivos possuem os dois, alguns seres vivos possuem só o DNA e outros seres vivos ainda possuem só o RNA. A gente vai falar desses seres vivos também no decorrer das aulas, beleza? Tranquilo. Esses seres vivos também, eles reproduzem. Essa reprodução ela é dividida em assexuada e sexuada. A reprodução assexuada ela é sem o encontro de gametas. Ou seja, sem o encontro de gametas, sem troca de material genético. Ou seja, eu não tenho um material genético de outro ser vivo participando dessa reprodução. É um material genético de apenas um ser vivo que participa dessa
desse tipo de reprodução. Ou seja, se eu não tenho a troca de material genéticos, obviamente, ou melhor, se eu não tenho encontro de gametas, obviamente eu também não vou ter a troca de material genético, beleza? Por outro lado, a gente tem a reprodução sexuada. Essa sim vai ocorrer no encontro de gametas. Um exemplo, a gente tem aqui, ó, o espermatozoide, que é o gameta masculino, e a gente vai ter o óvulo ou ovócito 2, que vai ser o gameta feminino. Eu vou ter um encontro então do espermatozoide mais o óvulo. Então eu vou colocar aqui, ó, espermatozoide e óvulo. Ou depois vocês vão aprender que na verdade é um ovócito 2. Então o encontro do espermatozoide mais o óvulo vai dar origem a uma outra estrutura, na verdade a primeira célula do ser vivo. Essa primeira célula do ser vivo a gente chama de zigoto. Então eu juntei o material genético do pai mais o material genético da mãe e formei uma primeira célula com material genético compartilhado, misturado, trocado. Material genético do pai e material genético da mãe, formando a primeira célula do ser vivo que a gente chama de zigoto ou célula-ovo. Beleza? Eu espero que vocês tenham sido feitos numa noite de amor. Como é que a gente surgiu? Seu pai e sua mãe foram lá, deram uma namorada, aquele negócio todo, e surgiu você. Então eu espero que você tenha sido feito numa noite de amor, né? Aquele negócio, olha no olho, põe o cabelo para trás da orelha, olha no olho, fala que ama, dá um beijinho, aquele negócio, né? Aquele romance, aquele negócio. Eu espero que vocês tenham sido feitos nessa situação. Eu fui feito numa reconciliação. Então foi aquele negócio meio forte, meio na cara, meio puxa o cabelo, meio loucura assim, aí acabou que eu nasci meio acelerado demais. Mas eu espero que vocês tenham sido feitos numa noite de amor, beleza? Continuando então, células. Então vou falar um pouco das células. As células, existem indivíduos que têm uma célula só, que são chamados de unicelulares, e existem indivíduos que têm várias células, que são chamados de pluricelulares. Você ainda vai ter os indivíduos que são chamados de eucariontes ou eucariotos. O que seriam indivíduos eucariontes ou eucariotos? Eu quer dizer verdadeiro. Carion vem do grego, que significa núcleo, e teca vem de guardar, então seria núcleo verdadeiro. Indivíduos que possuem núcleo verdadeiro são aqueles indivíduos que possuem envelope nuclear ou carioteca, são aqueles indivíduos em que o núcleo da célula deles está organizado. Então, dentre os indivíduos eucariontes, você tem a célula, né? Dentro de uma célula, indivíduos eucariontes vão ter células eucarióticas. Então você vai ter a célula eucariótica animal, com todas as suas estruturas aqui, depois a gente vai estudar cada uma dessas estruturas que tem uma célula animal, e a célula eucariótica vegetal. Uma para a outra tem algumas diferenças, parede celular, cloroplasto, vacúolo central, algumas diferenças que depois, mais tarde, a gente vai estudar. Beleza? Além dos indivíduos eucariontes, a gente tem também os indivíduos procariontes ou procariotos. Basicamente, os indivíduos procariotos são os indivíduos do reino Monera. Os indivíduos do reino Monera entram as eubactérias, as arqueobactérias e as cianobactérias. Aqui a gente tem um desenho esquemático de uma bactéria como um modelo de uma célula procariótica. Qual que é a diferença? O núcleo da célula eucarionte, o material genético da célula eucarionte, ela está protegida por um núcleo, ela está envolta por um núcleo. Esse núcleo é chamado de envoltório nuclear ou carioteca. O material genético, que é esse aqui, material genético da bactéria, dos indivíduos do reino Monera, ele não possui carioteca em volta, então ele fica solto no citoplasma. Então, indivíduos que têm membrana envoltória nuclear ou carioteca são chamados de eucariontes, e indivíduos que não têm são chamados de procariontes. Basicamente, os indivíduos procariotos ou procariontes são os indivíduos do reino Monera. Tranquilo? Suave? Todo mundo respirando sem ajuda de aparelhos? Beleza. Para finalizar, métodos ou formas de obtenção de energia que esses seres vivos vão apresentar. Vem comigo aqui. Energia. Quais são as formas de obtenção da energia por esses seres vivos?
Você vai ter um tipo de obtenção que é a obtenção autotrófica. O que seria um indivíduo autotrófico? Seria aquele indivíduo capaz de fabricar o seu próprio alimento. É um indivíduo que consegue pegar uma fonte de energia, uma fonte de carbono e no final fabricar uma molécula, um açúcar que a gente chama de glicose. Então os indivíduos autótrofos ou autotróficos vão ser os vegetais, as algas e as bactérias. Os vegetais, através da fotossíntese, conseguem fabricar glicose, conseguem fabricar alimento para elas mesmas, para eles mesmos. As algas também vão conseguir fazer fotossíntese, vão pegar energia solar e vão fabricar alimento. As bactérias, eu já vou ter dois tipos de nutrição autotrófica. Vão ter algumas bactérias que vão ser capazes de fazer fotossíntese e vão ter ainda aquelas bactérias que vão ser capazes de fabricar o seu próprio alimento através de reações químicas. Então, são bactérias que não fazem fotossíntese, vão fazer um processo que a gente chama de quimiossíntese. Então, bactérias, a gente tem as fotossintetizantes e as quimiosintetizantes. Beleza? Para finalizar, existem ainda aqueles indivíduos que não fabricam o seu próprio alimento. É o nosso caso. Esses indivíduos que não fabricam o seu próprio alimento são chamados de heterotróficos ou heterótrofos. Então, vão ter obtenção de energia de forma heterotrófica. Vão ser os consumidores. O que são os consumidores? São aqueles seres vivos que precisam comer o outro indivíduo para obter energia, justamente pelo fato que eles não conseguem fabricar alimento para eles mesmos. Beleza? Espero vocês no próximo encontro. Curte aí, compartilha, manda para os seus amigos, ok? Foi um prazer inóspito, uma explosão de alegria. Manda em brasa, beijo, tchau, juízo, e até a próxima.